Graça e paz! Seja muito bem-vindo à nossa célula IGET. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Jesus é o Rei da sua vida. Então, durante esse mês nós estamos falando especificamente sobre isso, sobre o reino de Deus na face da terra. Então fica conosco que hoje na nossa ministração você vai aprender um pouco mais sobre esse reino. Não sei se você já está ligado, mas durante todo o ano nós estaremos falando sobre o tema Jesus, Rei de toda a terra, declarando sempre sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que Jesus reina sobre tudo. E para que nós pudéssemos entender melhor durante todo esse mês, estamos explicando sobre esse reino. O que significa esse reino? Que reino é esse? De onde ele vem? Para onde ele vai? E surgem muitas dúvidas. E se você ainda está com muitas dúvidas, eu sugiro que você volte a alguns vídeos desse mês, você vai entender melhor algumas coisas, porque hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema. Quando nós falamos de um reino, eu falei já algumas vezes, nós associamos esse reino àquilo que vemos nos filmes, né? Aquilo que é mais comum para nós. Mas o que significa o reinado? Ele é um domínio, é algo que está sobre o domínio de um rei. Então, como é esse reino dos céus e como ele se move? Nós temos um rei que está acima de tudo. E na Bíblia nós encontramos muitas coisas sobre esse reino. Desde o Velho Testamento nós temos várias citações de vários profetas diferentes falando sobre o reino dos céus. Ele iria chegar, eles estavam dando um prenúncio daquilo que viria. E quando chegamos à vinda de Jesus para a terra, lá em Mateus, apenas no livro de Mateus, nós temos 31 vezes mencionado o reino dos céus. Olha só, então isso não é invenção de ninguém. Se você estava pensando aí, será que o apóstolo inventou esse negócio de reino? Rei na cabeça dele? Não, está na Bíblia. E nós temos muitas e muitas vezes, em todos os evangelhos, são mencionados o reino dos céus. E hoje, na nossa ministração, nós vamos falar sobre coisas que tem nesse reino e outras que não tem. Em todas elas eu vou usar versículos bíblicos para a gente associar essas coisas e entender melhor. Então, o nosso versículo base, eu vou ler junto com você, ele está lá em Mateus 6:10. Esse é um texto muito conhecido porque ele fala de uma oração que Jesus nos ensinou. Quando Jesus nos ensinou como orar, olha só como ele encerra essa oração. Diz lá no versículo 10, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Então Jesus estava o tempo todo falando sobre esse reino, o reino que faz parte das nossas vidas. Só que é muito difícil porque nós não vemos. E aquilo que nós não vemos, nós temos mais dificuldade de assimilar. Mas hoje eu quero te ensinar algumas coisas sobre esse reino. Então, vamos dividir em algumas partes. E na nossa primeira parte nós vamos falar sobre o que o reino de Deus não é. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o reino de Deus ele não é visível, como nós temos lá em Lucas 17, que diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus já está entre nós. Então nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos esse reino, mas isso não significa que ele não existe. Há um reino dos céus e ele se movimenta a nosso favor. Nós não estamos vendo, mas ele tem leis, ele tem regras e ele serve para nos abençoar e colocar ordem na nossa vida. Em segundo lugar, o reino de Deus não é do mundo. Lá em João 18:36 diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus compreendia que o reino que ele fazia parte não era desse mundo, e que para cumprir o propósito desse reino, ele viveria uma morte de cruz, mas que a morte não o venceria. Mas ele sabia que o reino dele não estava aqui na terra. Quantas vezes nós nos preocupamos, né? Quantas vezes você mesmo já passou por alguma dificuldade na sua vida que depois de receber a vitória, aquilo foi usado como testemunho para engrandecer o reino de Deus? Então existem muitos momentos na nossa vida que
Parece que para o mundo está dando tudo errado, mas é apenas um caminho para que o reino de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Em terceiro lugar, o reino de Deus não são palavras. Em 1 Coríntios 4:20 fala assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus é poder. A gente até brinca, né? Quando vê nos filmes que os reis são muito falastrões, eles prometem muitas coisas, mas no reino de Deus não é assim. Ele é um reino de poder que se estabelece sobre toda a terra. E em quarto lugar, o reino de Deus não é comida ou bebida. Lá em Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, por que tem essa semelhança aqui? Por que eles estão fazendo esse parâmetro? Porque ele está dizendo que o reino de Deus não é algo que vai nos satisfazer, vai satisfazer a nossa carne, nos dar um prazer momentâneo. Mas ele é paz e é justiça. São coisas eternas, são fundamentos eternos. Então, o domínio que o Rei Jesus estabelece sobre as nossas vidas não é algo humano, não é algo palpável, mas é algo eterno. Ele é algo que permanece em nossas vidas para sempre. Não é algo que vem e vai, como comida, como bebida. Não é um ritual humano, mas é algo eterno, que nasce em nossos corações e dura pela eternidade. Então vamos para a segunda parte. Eu disse para vocês que nós iríamos dividir aí para entender melhor. Agora nós vamos falar sobre o que o reino de Deus é. E em primeiro lugar, o reino de Deus é misterioso. Lá em Mateus 13:11 diz assim: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E Marcos 4:11, ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para as pessoas que estão longe, afastadas do reino de Deus, o reino é um mistério. Parece que quanto mais longe da casa de Deus, nós não conseguimos compreender, mas quanto mais lemos a Bíblia, nos aprofundamos em Deus, mais esse mistério é revelado. É como se a nossa mente humana quase não conseguisse absorver esses mistérios do reino de Deus, porque eles foram feitos para quando nós estamos caminhando junto com Deus. Então, eu não estou entendendo, eu não sei como é o reino de Deus. Mas quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aproxima de Deus, abre mão das coisas do mundo, mais próximo do reino de Deus você está e mais você entende esse mistério. E em segundo lugar, o reino de Deus é libertador. Lá em Lucas 11:20 diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando trazemos o reino de Deus para dentro da nossa vida, também há libertação. O reino de Deus nos liberta de tudo aquilo que nos afasta dele. Quando nós estabelecemos dentro da nossa casa um governo, e eu acho que falar sobre governo é um pouco mais fácil de compreender com a nossa mente, porque estamos vivendo também uma troca de governo. Mas quando nós estabelecemos o governo de Deus e ele é implantado sobre a nossa casa, ele nos liberta, ele nos livra de situações que às vezes estamos lutando durante toda a vida. Então, deixa o reino de Deus aí entrar dentro da sua casa e estabelecer novas regras e organizar as coisas, para que você seja liberto de tudo que tem te afastado de Deus. Em terceiro lugar, o reino de Deus é um novo tempo. Diz lá em Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então o reino de Deus sempre anuncia um novo tempo na nossa vida. O reino de Deus está lá, mas nós precisamos deixar que ele entre na nossa vida, mude a nossa história. Traga as suas leis, os seus princípios, para que sejamos transformados. E quando acessamos isso, vivemos um novo tempo na nossa vida. Em quarto lugar, o reino de Deus é igualdade. Como diz lá em Mateus 11:11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior que ele. O que isso significa? Que no reino dos céus não importa que se você é grande, pequeno, quem você é, qual a sua hierarquia, todos no reino de Deus são iguais.
Aqui o próprio Jesus estava falando de João Batista. João Batista veio para anunciar, para preparar o caminho para o Messias. Ele foi um profeta da época de Jesus. E mesmo no reino dos céus, Jesus estava dizendo que ele era muito grande. Mas mesmo assim, ele não era maior do que ninguém. Porque no reino dos céus, todos nós somos iguais. Em quinto lugar, o reino de Deus é escatológico. E o que é escatológico? É tudo aquilo que aponta para o futuro, para a volta de Jesus. Temos alguns versículos que nos mostram isso. Em Lucas 21:31, diz assim: assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 22:18, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Apocalipse 12:10, então ouvi grande voz proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Mesmo que nós estudemos esse tema, sempre vai haver algo envolvendo um mistério nisso, porque tem coisas que só serão reveladas quando estivermos lá com Deus. Tem coisas que só entenderemos, só saberemos quando finalmente chegar o dia de nos encontrarmos com o Senhor. E quando dizemos que esse reino, ele é escatológico, que ele aponta para a volta de Jesus, isso também significa que ele nunca terá fim. O reino de Deus nunca terá fim. É o único reino, o único governo da face da terra que é eterno, que é imutável e que nada, nada, nada vai abalar. Ele sempre estará lá. E na próxima parte da nossa ministração, diz assim, o reino de Deus já... E o primeiro ponto é, o reino de Deus já começou. Em Mateus 12:28 diz assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E Marcos 9:1, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há, que de nenhuma maneira passarão pela morte até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus. Então o reino de Deus já começou. Ele já começou sobre as nossas vidas. E quando Jesus desceu à terra, ele trouxe o reino de Deus para o nosso meio. Ele veio conviver conosco, nos ensinar como viver e como proceder. E ele veio declarar sobre nós que o reino de Deus já começou. Mas só eu e você podemos decidir que esse reino comece também sobre a nossa vida. Nós podemos estabelecer o domínio de Jesus sobre a nossa vida. Quando vamos tomar decisões, por menores que sejam, a gente para e pensa, peraí, o que Jesus faria? O que ele diria? O que ele escolheria? Como ele agiria nessa situação? Porque o reino de Deus já está entre nós. Em segundo lugar, o reino de Deus está perto de nós. E em Mateus 10:7 diz assim, e à medida que seguides, pregai que está próximo ao reino dos céus. E Marcos 12:34 diz assim, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. O reino de Deus está perto de nós, está próximo de nós, nós podemos alcançá-lo. E nós podemos todos os dias, nós temos que decidir, na verdade, nos aproximar dele. Em terceiro lugar, o reino de Deus já está aberto. Em Mateus 16:19 diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em Mateus 23:13 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Por quê? Porque o reino dos céus, ele está pronto para nos receber. Ele não escolhe, ele não faz acepção, distinção de pessoas. Ele está perto de nós, está sempre pronto para nos receber. Na época de Jesus existiam os fariseus, eles eram doutores da lei, eles estudavam muito a lei. Mas eles queriam colocar muitas regras para que as pessoas entrassem no reino de Deus. E quando Jesus veio, ele abriu as portas do reino dos céus para que nós entrássemos. Então não há um limite de pessoas e não há alguns que Jesus escolheu e outros não. Ele está disponível para todos nós, se nós quisermos entrar e participar desse reino. Então, se você quiser e se você tiver o desejo de participar desse reino dos céus,
a porta está aberta para você. Então vamos lá para a última parte da nossa ministração, que diz assim: o que não vai entrar no reino dos céus. E agora? Agora nós vamos descobrir as coisas que não pertencem ao reino dos céus. Em primeiro lugar, os pecadores. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Gálatas 5:21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Em Efésios 5:5, sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabemos que não somos perfeitos, mas se queremos fazer parte desse reino, precisamos lançar aos pés da cruz todas as nossas dificuldades, nos colocar à disposição para aprender, para melhorar, para seguir as regras desse reino. Em segundo lugar, não entrará no reino de Deus a carnalidade. Em 1 Coríntios 15:50 diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então o reino de Deus vai ser herdado por quem resolve viver pelo Espírito e não pela carne. O que não vai entrar no reino de Deus, em terceiro lugar, os desobedientes. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quem faz a vontade de Deus, quem crê em Deus, participa com Ele do reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus os que olham para trás. Em Lucas 9:62 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E em último lugar, os descrentes. Em João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, embora o reino dos céus esteja aberto para todos, existem regras e coisas que nós precisamos abrir mão para entrar nesse reino. E aqui o apóstolo Paulo lista várias coisas que precisamos nos abster. Ah, mas e se eu errar? Eu não posso mais fazer parte desse reino? Não, porque o pecado todos os dias bate a nossa porta, mas Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Então, se você errou, isso não significa que você não vai mais entrar no reino, mas você se arrepende, lança os seus pecados sobre a cruz e Ele sempre nos dá um novo caminho, uma nova direção e um novo tempo. Amém? Então, se você deseja fazer parte desse reino, se você quer deixar esse reino entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, feche seus olhos aí onde você está e vamos orar juntos, amém? Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos em primeiro lugar pelo teu Filho Jesus que morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Ele recebeu uma condenação que seria nossa. Ele morreu em nosso lugar. Por isso hoje estamos aqui e podemos viver e compartilhar do reino de Deus. Te pedimos, Deus, que limpe, liberte os nossos corações de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, nos afastado da Tua vontade, para que possamos viver juntos no Teu reino, para que um dia, quando Jesus voltar, estejamos juntos no céu, adorando junto com Ele. Deus, nós queremos estar todos os dias com os nossos pés firmados na rocha, firmados na Tua casa, e que em nenhum dia nós vacilemos, que possamos olhar para a Tua casa com amor, com cuidado e com zelo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia hoje. E se você puder deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, indicar esse vídeo para outra pessoa, porque assim nós estamos ampliando o reino de Deus na face da terra. E eu quero te fazer um convite especial. Você que é pastor, bispo, líder de célula aqui de Getsemane, nos dias 3 e 4, nós teremos um encontro maravilhoso, encontro Reino de Poder e Glória, onde estaremos te ensinando a estabelecer esse reino na sua célula, na sua liderança, na sua igreja, onde Deus te plantou. Você vai estabelecer o reino dele. Amém? Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima semana. Tchau!